Bom, o assunto de hoje vai ser o Fórum Social Mundial, que começa agora em Belém, no Pará. E, mais uma vez, é mais do mesmo, né? Quer dizer, é um grupo, no fundo, uma massa de ressentidos, né? Que, com vários motivadores distintos, porém, jogando tudo no liquidificador, sai um uníssono, né, de chavões ensurdecedores, sempre os mesmos chavões, sempre a busca por bodes expiatórios para culpar por todos os males do mundo e pregar aí o novo mundo possível, que no fundo todo mundo sabe que nada mais é do que aquele velho mundo conhecido de Cuba, por exemplo, que há 50 anos vive aí numa ditadura cruel e assassina e tão idolatrada por essa turma que se diz defensora da democracia. Aliás, o que não falta nesse Fórum Social Mundial são contradições, né? Essa turma costuma pregar a democracia ao lado de ditadores ou caudilhos candidatos a novos ditadores, como o caso de Hugo Chávez e Evo Morales. Costuma também pregar o pacifismo, enquanto defende grupos terroristas, como as Farc ou até mesmo o Hamas, em alguns casos. Né? Costuma condenar a globalização, ao mesmo tempo que condena também o protecionismo comercial de países ricos. Costuma também condenar o capitalismo e o livre comércio, principalmente com os estadunidenses, que eles chamam, né, com os americanos, ao mesmo tempo que culpam a ausência de comércio com os americanos pela miséria em Cuba. E por aí vai, quer dizer, é um somatório infindável de contradições que não incomoda essa turma, pelo simples motivo de que não são guiados ali pela razão e lógica. Né? Como dizia Gustave Le Bon em seu estudo sobre a psicologia das massas, das multidões, né? Nesse tipo de multidão, a inteligência do ser mais inferior é a que predomina. Por quê? Porque você tem que falar através das emoções e conquistar uma legião muito distinta de pessoas através de um mínimo denominador comum da ignorância ali. Né? Então, quer dizer, você junta intelectuais, economistas conhecidos e uma massa de pessoas ressentidas e rancorosas, alienadas mesmo, que são manipuladas, e aí sim sai dali uma gama toda de chavões e slogans, né, com ataque sempre virulento aos bodes expiatórios de sempre, né, neoliberalismo, globalização, capitalismo, Estados Unidos e por aí vai, né, e nada mais do que isso. Quer dizer, esse tipo de fórum gera muito calor e pouca luz. Né? São muitos jovens aí, inclusive drogados, com camisetas de Che Guevara, o assassino Che Guevara, né? Tentando reviver os tempos de Woodstock e por aí vai. Quer dizer, no fundo querem apenas se sentir bem, achar que cumpriram sua função de pregar a justiça social e no fundo não debatem nada muito sério, não tem muita proposta concreta na mesa. Né? Inclusive é curioso, porque se dizem defensores do pluralismo de ideias, só que são sempre chamados apenas os defensores do mesmo modelo de esquerda. Né? Sempre as pessoas que serão ovacionadas pela essa legião de inocentes úteis defensores aí de Che Guevara e Fidel Castro. Então não há de fato um debate, né? No máximo é um debate entre aspas, onde são vendidos os mesmíssimos slogans para o aplauso de uma plateia autômata, que não quer de fato pensar e sim ser guiada ali por instintos selvagens, né? Como dizia Ortega y Gasset em seu estudo A Rebelião das Massas, né? São como crianças mimadas que no fundo não deixam nada ficar entre seu desejo e a conclusão desse desejo. Quer dizer, são guiadas mesmo por vontades imediatas, né? E pela violência muitas vezes. Então, compare-se isso ao Fórum da Liberdade, por exemplo, que ocorre em Porto Alegre todo ano, já está na 22ª edição esse ano, que sempre convida os opositores, sempre deixa e cede espaço para os pensadores de esquerda exporem suas opiniões e aí sim o público poder filtrar os melhores argumentos. Né? Isso não ocorre no Fórum Social Mundial, os liberais estão sempre excluídos da lista de convidados e o motivo é muito óbvio. Não é o debate sincero a meta desse fórum, e sim a venda de slogans e defesa de mais e mais governo sempre. Inclusive, sempre utilizado mais e mais verbas do governo para realizar o próprio fórum. Enquanto o Fórum da Liberdade no Sul conta com os recursos escassos de poucas empresas corajosas
para enfrentar o governo, num país onde todos são reféns do governo, né, pelo custo proibitivo da legalidade, né? Enquanto isso, no Fórum Social Mundial, cada vez tem mais recursos públicos. Esse ano foi uma quantia astronômica, ridícula, de 130 milhões de reais, investimento em infraestrutura e tudo. Acham desculpas sempre para justificar essa montanha de recursos tirada dos nossos impostos na marra para financiar a cambada lá de vagabundo com camiseta do Che Guevara, pregando, defendendo ditaduras. Então, quer dizer, isso é escandaloso e, é claro, né, você vai mais concentrando sempre o discurso, alinhando o cão não morde a mão que o alimenta, né? O governo vai lá, financia, joga, inunda de recursos, isso para todos os idiotas úteis pregarem mais e mais governo e entrar aí num ciclo vicioso de concentração de poder no governo. Muitas pessoas acham que o fórum que se opõe ao Fórum Social Mundial é o Fórum Econômico de Davos. E isso não é verdade. Quer dizer, o Fórum de Davos, que o Lula, de forma oportunista, foi ano passado, quando o mundo vivia uma bonança, e esse ano com a crise, ele, de forma malandra, recusou para ir lá pregar suas bravatas para os inocentes úteis da esquerda, jurássica, né? O Fórum de Davos, no fundo, é uma concentração também de políticos, burocratas e economistas keynesianos, defendendo também um pouco aí essa agenda politicamente correta, intervencionista, barra mercantilista, né? O Bono e outras celebridades vão lá falar com frequência, mas no fundo não é de fato o fórum liberal que se opõe a tudo isso que é pregado aí em forma de chavões básicos, né, e emocionais, né, no Fórum Social Mundial. Não é verdade. Se você quer um fórum de verdade que se opõe ao Fórum Social Mundial, você tem o melhor ícone no Fórum da Liberdade, que eu tive a honra de ser convidado como palestrante ano passado, e no meu próprio painel, o outro palestrante, como prova de pluralismo, seria o Márcio Pockmann, presidente do IPEA, que transformou o IPEA numa agência ideológica aí também de esquerda, né? Ele não foi, mandou um outro sujeito que trabalha com ele, e fica a prova, fica a evidência aqui de que de fato no Fórum da Liberdade se prega e se preserva o debate honesto, focado em argumentos, com pluralismo de ideias. Isso não acontece no Fórum Social Mundial. É sempre bom lembrar, se o mundo novo possível que o Fórum Social Mundial prega vingasse, no fundo, o mundo inteiro seria uma grande Cuba, e a liberdade de expressão estaria extinta, abolida, haveria perseguição política e a grande diversidade, entre aspas, pregada pelos defensores da justiça social, seria o dogmatismo imposto da ideologia socialista. Isso é um fato. Ou seja, no mundo novo possível do Fórum Social Mundial, o meu Fórum da Liberdade, que eu tanto admiro e tenho honra de ter participado, seria abolido, extinto, enquanto que haveria apenas uma coisa monolítica da esquerda sendo imposta a todos. Enquanto que no meu mundo liberal, pregado pelo Fórum da Liberdade no Sul, é possível ainda continuar existindo o Fórum Social Mundial, contanto que não extraia recursos na marra dos pagadores de imposto para subsidiar esse fórum e essa cambada de parasitas que fica pregando aí inúmeras contradições sem sequer se incomodar com elas. Então era esse o assunto hoje. Eu quero deixar claro que a camiseta aqui do Che Guevara já diz tudo, né? Resume bem o que eu quero dizer. Essa turma sequer deve ter lido aí o Manifesto Comunista de Marx, mas repete aí os mesmos chavões que escuta, né? Defende MST, esse ano parece que estão falando que vão defender até mesmo Tasso Genro e sua medida recente aí absurda de dar abrigo político a um terrorista, um assassino comum, né? Faz sentido no caso do governo PT, porque afinal de contas a candidata para 2010 é uma ex-guerrilheira assaltante de bancos e de cofres. Então, quer dizer, eu acho que eles entendem aí que o corporativismo chegou na política deles, né? E eles defendem os similares. Agora, não deixa de ser um ultraje às pessoas íntegras e honestas desse país, a defesa do que Tasso Genro está fazendo agora, que manchou de vez aí a imagem do Brasil no mundo afora. Então, quer dizer, eu queria deixar claro apenas aqui a minha indignação, não com a existência desse fórum aí, porque isso eu acho que eles têm todo o direito de se expressar. Eu lamento apenas que não queiram pensar muito, queiram apenas repetir slogans. Agora, eu respeito e dou total liberdade
para eles fazerem isso, está no direito deles, contanto que não venha meter a mão no meu bolso, na marra, para financiar um fórum desses. Então era isso que eu queria expressar aqui, a minha indignação com esse Fórum Social Mundial que está passando do ridículo em termos de abusos e ficar ovacionando ditador aí e defendendo caudilho na América Latina. Então na hora da América Latina acordar, né, e deixar um pouco para trás esse atraso aí que já causou mal demais para a região. Então era isso hoje, até o próximo assunto.